É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o atual cenário da pandemia no país, a liberação do uso de máscaras, o risco de novas variantes e também de tratamentos contra a Covid. Eu converso com Rosana Richtmann, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora Rosana, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando dessa liberação, muita gente comemorando, gente que não gostava já da máscara, né? E há um cansaço mesmo da população em relação a isso. É precoce? Que cuidados é preciso ter em relação a essa liberação toda? Olha, Denise, eu vejo da seguinte forma, eu acho que este momento que a gente está no Brasil, no Brasil não vamos falar mais das grandes capitais, São Paulo, Rio, onde a gente tem uma diminuição evidente da circulação de casos. Eu vejo pelo consultório, pelo hospital, e evidentemente nas últimas, pelo menos 2 semanas que a gente imaginava que pós-carnaval ia ter um problema, não é o que nós estamos vendo. Então, realmente, está tendo uma diminuição de hospitalização, uma diminuição da circulação do vírus, uma diminuição na positividade dos exames. Então, eu acho que é um momento, sim, para a gente flexibilizar do ponto de vista de ambiente externo, onde, sabidamente, o risco de contaminação é muito menor do que ambiente interno. Em relação aos ambientes fechados, na minha opinião, mantenha a máscara do jeito que está. Vamos entender um pouco melhor quais serão os próximos passos do vírus. Não adianta a gente combinar e não combinar com o vírus, entendeu? Ele precisa estar junto com a gente. Exatamente, porque tem alguns estados que estão liberando do uso de máscara, inclusive em ambientes fechados, em transporte, nas escolas. Aí libera totalmente. Esse risco é maior, né? Muito maior. Eu não teria nenhuma coragem de fazer isso. E mesmo que eu estivesse vivendo em um lugar onde está sendo liberado, eu não iria deixar de usar. Então, não é proibido você usar máscara, muito pelo contrário. E esse fenômeno, Denise, você deve ter visto aqui em São Paulo, que desde que se falou que não precisa mais de máscara em ambientes abertos, eu tenho visto muita gente ainda com a máscara em ambientes abertos. Então, o importante é, a decisão é sua, a saúde é sua, a vulnerabilidade, cada um sabe a sua. Então, eu acho que você deve fazer de acordo com o que você se sente mais seguro. Em ambientes fechados, principalmente como você comentou, transporte público, ambientes onde tem menor ventilação, metrô, na minha opinião, não é nem pensar e não é hora. Agora, nesses ambientes, o uso da máscara protege efetivamente? Protege. Lógico que vai depender da qualidade da máscara que você está usando, né? Nós temos basicamente, Denise, a gente já vem falando isso ao longo da pandemia, são 3 tipos de máscara, né? A máscara de pano, que a gente sabe que é uma máscara que, como filtro, ela é inferior do ponto de vista de filtragem, porque ela tem uma gramatura mais larga. Daí vem a máscara cirúrgica, que é aquela máscara daquele não tecido, né? Que você tem um metalzinho aqui para encaixar no nariz. O problema dessa máscara, como o filtro ela é melhor, sem dúvida para mim é a máscara indicada na população geral, ela só tem um problema de vedação lateral. E o terceiro modelo que é usado dentro dos hospitais é o modelo de maior eficácia, no sentido de realmente ser um filtro eficaz, e 2, vedar totalmente, no sentido de você não aspirar partículas pelas laterais da máscara, é aquela N95, ou KN95, ou PFF2. São máscaras que lá atrás tinham um custo bem maior, o acesso a essas máscaras era mais complicado, hoje isso mudou, o acesso está bem mais fácil, o custo caiu, e são máscaras, Denise, você não precisa dessa máscara N95, ela não é descartável a cada uso, pelo contrário, se você mantiver a máscara guardadinha, a hora que você chega na sua casa, você pode usar essa máscara até 2 semanas usando a mesma máscara. E como filtro, num ambiente de risco, como, por exemplo, o transporte público, na minha opinião, é a melhor delas. E se existe um estudo que realmente funcionou nessa pandemia, chama-se máscara de proteção. Sem dúvida. Agora, em relação às crianças que ainda estão no processo aí de vacinação e houve um aumento muito forte de casos por causa da Omicron, diminuiu também? Você está falando diminuiu o número de casos? O contágio, exatamente. Não, diminuiu. A testagem positiva estão muito menores mesmo nas crianças. Porque as crianças acabam refletindo o que está acontecendo nos adultos, né? A contaminação muitas vezes é intradomiciliar. Então, na época da Ômicron, que a gente viu grande circulação do vírus, era pai, mãe, irmão, irmã, avó, era todo mundo se contaminando. Realmente,
a taxa de ataque dessa variante, na minha vivência de infectologia, eu jamais vi o que nós vimos com a Ômicron. Então, ela realmente tinha um poder muito forte em termos de transmissão e, neste momento, a gente está vendo o menor número de casos também positivos nas crianças. As crianças, a gente está vendo o síndrome respiratória aguda grave também por outros vírus. Lembrar que, nesta época do ano, nós temos circulação nas crianças do vírus sincial respiratório, que é um vírus bem importante, que causa pneumonia, bronquiolite, vários problemas nessas crianças, e a temporada do influenza, né, a temporada da gripe, que em teoria é um vírus sazonal, e a sazonalidade dele agora começa março, abril, maio, junho. Então, nós vamos ter também esses outros problemas. Então, quando a gente fala de máscara, nós estamos falando de um filtro para qualquer vírus respiratório, não é só para Covid. É para Covid, para vírus sincial, para vírus influenza e para outros vírus respiratórios. Então, eu acho que agora que a gente está entrando na temporada destes vírus respiratórios, não é o momento, na minha opinião, de tirar a máscara em ambiente fechado. Agora, doutora Rosé, a senhora falou da questão da Ômicron, do nível de contágio que ela tinha muito forte, e agora nós temos as notícias da Deltacron, que seria juntando a Delta com a Ômicron, talvez uma versão híbrida, está sendo estudada ainda, já foi detectada em outros países, e aqui no Brasil o Ministério da Saúde falou em 2 casos, um no Amapá, outro no Pará. O que se pode falar a respeito disso? Pode reverter essa liberação que nós estamos tendo? Bom, primeira coisa importante é entender o que é essa Deltacron, que eu acho que o nome da OMS não vai ficar esse. Esse é o nome que nós estamos chamando para, inclusive, ficar fácil a compreensão. Então, o que é isso? É um rearranjo genético, né? Então, quando você tem, e o primeiro local lá que se tem notícia de isolamento dessa nova variante, é uma variante de interesse, não uma variante de preocupação por enquanto, foi lá na França, foi na Europa, na Dinamarca, onde estava tendo uma grande circulação, tanto de Ômicron como de Delta. Então, você imagina, se alguém entra em contato com as 2 linhagens, com essas 2 variantes, e isso pode entrar numa célula humana, isso pode acontecer um rearranjo genético, ou seja, dar uma misturada lá nas nos 2 componentes genéticos e formar uma outra variante que tem característica genética da Delta, característica genética da Ômicron. Agora, será que vão juntar também as características do ponto de vista de agressividade de doença ou de transmissibilidade? Não sabemos. Ainda é um pouco precoce, tanto é que a própria OMS ainda não classificou essa variante como uma variante de preocupação. Ela torna-se uma variante de preocupação quando a gente vê, de fato, um alastramento rápido de uma nova variante. Não é o que a gente está vendo neste momento. Então, eu acho que é um momento de cautela, Denise. Nem pânico de um lado e nem do outro lado falar, ó, não é nada, é só mais uma variação genérica. Não é bem isso. Eu acho que nós temos que encarar, fazer estudos, essa vigilância genômica é importante. O que talvez me preocupe, Denise, é onde a gente acabou identificando os primeiros casos no Brasil, né? Vamos lembrar que, infelizmente, o Amapá é um dos estados nacionais que tem a menor taxa de vacinação. E isso é preocupante. Eu não estou preocupada no sentido de ter uma nova variante que vai escapar da minha resposta imune, caso eu tenha lá minha vacinação em dia. Por quê? Porque nós já conhecemos, a gente já viu que tanto o Ômicron quanto o Delta, as vacinas ainda permanecem respondendo, em especial para as formas graves de hospitalização. Agora, se você tem essa combinação, essa variante nova circulando num estado que você tem muito baixa taxa de cobertura vacinal, isso é preocupante. Porque o que nós aprendemos com a Ômicron nesse, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, aí desse tsunami que passou por nós, é que é fundamental a vacinação. Então, quando você vê os dados da Ômicron em termos de doença mais grave, morte, você vai ver que os não vacinados ou os parcialmente vacinados, sem dúvida, foram muito mais vulneráveis a ter hospitalização e morte do que os vacinados. Então, nós não estamos falando de prevenção da doença, estamos falando de prevenção de morte, hospitalização e terapia intensiva. Então, isso sim me preocupa. Eu espero que as autoridades locais, tanto no Pará quanto no Amapá e de todos os outros estados brasileiros que ainda não atingiram altas coberturas vacinais,
que o façam imediatamente, porque nós, felizmente, temos vacina, temos que ter uma comunicação muito clara com a população no sentido de atualizar a vacinação. Agora, doutora Rosana, tem muita gente que ainda é contra a vacina, que não tomou a segunda dose, não tomou a primeira, nem o reforço. E aí a Pfizer agora está falando da necessidade de uma quarta dose de reforço. E isso, para os antivacinas, seria justificativa para não tomar vacina, como se não adiantasse nada. Então, continua esse discurso, mesmo com a comprovação de que há um controle muito maior da pandemia entre os vacinados, não é? Olha, quem tem esse discurso está mal informado, né? Porque tem vários exemplos em qualquer lugar do mundo. Tem aqui, a própria São Paulo já mostrou que é 26 vezes maior o risco de você ter hospitalização e morte nos não vacinados. Hong Kong, atualmente, hoje, dados de hoje, está mostrando uma diferença enorme em termos de casos, hospitalização e óbito em vacinado e não vacinado. Então, o que a gente precisa, e a gente tem conversado isso nos nossos grupos aí dos especialistas, e o meu colega epidemiologista, o Pedro Halal, tem escreveu na Folha de São Paulo exatamente sobre isso. Não é para a gente ficar contando quantas doses eu tomei. Se eu te perguntar, Denise, qual é a dose de gripe que você vai tomar esse ano? É a 10ª, a 13ª? Sei lá, o fato é que eu estou atualizada com a minha vacinação de influenza e eu me protejo todos os anos, porque eu sei que o vírus vai mudando. Talvez nessa fase inicial, que nós estamos falando de um vírus pandêmico, que tem todas essas características que nós estamos aprendendo, o que a gente sabe dele? A gente sabe que a proteção de vacinas é uma proteção que tem o seu limite. Sim, ninguém está falando que isso não é verdade. Agora, a diferença, e se hoje nós estamos conversando, vendo números melhores no nosso país, vendo a gente poder tirar máscara na rua, é graças à vacinação, não tem outra explicação para isso. Só que vamos ter que ficar nos revacinando, em especial nas pessoas que respondem pior à vacinação, e eu estou falando aqui de idosos, eu estou falando de pessoas que fazem algum tratamento imunossupressor. Sim, esta população, sim, ela provavelmente vai precisar de mais estímulos vacinais para poder manter a sua proteção e escapar de tudo isso que nós estamos falando. Então, eu não consigo relacionar o número de doses que a gente tem que tomar com o fracasso de vacina, muito pelo contrário, isso é o sucesso da vacina. A vacina é um sucesso tão grande que a gente tem que, sim, atualizar ela até que a gente tenha, de fato, um tempo mais prolongado no mundo inteiro de circulação do vírus mais baixo, para depois a gente ver se vai ser anual, como é que vai ser a vacinação. Mas nessa fase que nós estamos, olha para a ciência, vê o que está acontecendo, vê que realmente, depois de um tempo, você acaba tendo a necessidade de fazer um reforço no seu sistema imune e faça. É para isso que estão as vacinas aí. Agora, doutora Rosane, como é que se explica esse aumento de casos na China, que teve um controle até tecnológico dos casos, exigência de comprovação de vacinação? É exagero da China, porque a China está com tolerância zero, não é? Eu acho que tolerância zero faz tempo que é impossível com esse vírus. Esse vírus já mostrou para nós que não existe esse termo de tolerância zero, porque ele tem exatamente essa capacidade de causar, por exemplo, a Ômicron, de causar muita doença. Eu nunca vi isso, Denise, mesmo com outras doenças que têm essa grande capacidade de transmissão, sarampo, catapora, coqueluche, né? Até a gente sempre usa aquele termo, não é a coqueluche do momento. Por quê? Porque pega muito rápido. Eu nunca vi isso como a gente está vendo com a Ômicron. Então, não é de se espantar que a gente, de fato, veja em alguns países, os países asiáticos agora no caso, e daí tem a ver com a idade, com a resposta imune. É isso, doutora Rosana. Chegamos ao final, ouvimos a Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Muito obrigada, uma boa noite. Imagina, boa noite, prazer estar com vocês. Com vocês.